Olá, minha gente, está no ar o Conexão Notícias, não é? A Patrícia Raposo está em gozo de férias, não é? Mas deve retornar por esses dias, 12h, 4 minutos. Hoje, no Conexão Notícia, nós vamos abordar um tema importante, Novembro Azul, que é um mês de prevenção para homens, não é? Vamos estar aqui com dois convidados, o doutor Geraldo Cavalcante, urologista do Hospital Oswaldo Cruz, e o doutor Heriberto Marques Júnior, oncologista do IMIP e também Mutiemo. A campanha Novembro Azul alerta os homens sobre a importância das consultas médicas e realização de exames periódicos para a detecção precoce do câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais frequente em homens. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, aponta que a cada ano são diagnosticados cerca de 69 mil novos casos. Apenas para registro, o primeiro tipo mais frequente é o câncer de pele. Os nossos convidados de hoje são o Dr. Geraldo Cavalcante, urologista do Hospital Oswaldo Cruz. Boa tarde, Dr. Geraldo. Boa tarde, Jota Ferreira, boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado por ter vindo, doutor. O Dr. Heriberto Marques Júnior, que é oncologista do IMIP, do CEQIP, Mutiemo. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde. Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes. É um prazer. Olha, veja bem, doutor Geraldo Cavalcante, Novembro Azul, que é um mês da conscientização, né, para os homens, que devem reconhecer a necessidade de fazer o seu exame periódico. A partir de que idade mesmo? Me parece que tem um grupo de homens de 45 anos e também de 50 anos. Daria para o senhor explicar direitinho, doutor? Isso. O câncer de próstata, como o senhor mesmo falou, é o segundo câncer mais comum no homem. Só que ele é mais prevalente naqueles homens que têm uma história familiar de câncer de próstata. Então, quem tem um pai, quem tem um irmão mais velho, né, um parente direto, com o diagnóstico de câncer de próstata, se tiver um membro, ele tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Se ele tiver o pai e o irmão, ele tem 5 vezes mais chances de ter câncer de próstata do que a população normal. Se ele tiver 2 irmãos e o pai, ele tem 11 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que quem não tem essa história familiar. Então, nós recomendamos que aqueles indivíduos cujo pai ou irmão mais velho tenham câncer de próstata já diagnosticados, comecem mais cedo, aos 45 ou até aos 40 anos, dependendo do número de familiares que estão comprometidos com essa patologia. Quem não tiver essa propensão genética, essa tendência, essa história familiar, pode iniciar aos 50 anos de idade. Ah, bom. Então, deixa eu conversar com o Dr. Heriberto Marques Júnior, que é oncologista do IMIP, do CEQIP, do Mutiemo. É uma coisa interessante, porque o urologista identifica a existência ou não do câncer de próstata. Se chega ao extremo, aí é quando entra o trabalho do Dr. Heriberto Marques Júnior, ou eu estou enganado? O urologista faz tudo, ele também pode ser um cirurgião. Como é que é? Geralmente a gente trabalha em parceria com os colegas. Uhum. Então, os colegas urologistas que eu trabalho junto, eles fazem um diagnóstico, a gente troca ideias para saber qual seria a melhor abordagem inicial do caso. Preferencialmente, se possível, a gente sempre recomenda a cirurgia, que seria o tratamento com intenção curativa. Daí a importância do Novembro Azul, no qual a gente vai focar no diagnóstico precoce, ou seja, estimular a população a procurar o urologista, que é um médico especialista, e a fazer o exame de PSA e, se indicado, o toque retal. E aí, tendo o diagnóstico do câncer de próstata, o urologista, sendo da conveniência dele, a depender do caso, se ele fica em dúvida ou não, se a abordagem inicial pode ser com cirurgia ou alguma outra técnica, ele entra em contato conosco e a gente vai conversar com o paciente, com ele mesmo, trocar ideia sobre o que a gente pode oferecer ao paciente. Doutor Geraldo, o problema do toque retal tem sido o fantasma, né,
dos homens, eles temem exatamente isso. O problema é cultural. Mas existe também esse exame, essa dosagem sérica do PSA. Qual é o exame mais preciso? É do toque retal ou esse exame do PSA? O toque retal isoladamente é falho. O PSA isoladamente é falho também. Então, na verdade, o exame mais fidedigno é quando se faz ambos. O encontro de um PSA aumentado ou próximo do limite normal ou um toque retal suspeito. Então, quando se utiliza os dois exames, nós conseguimos ter um diagnóstico, conseguimos diagnosticar mais câncer de próstata do que um desses exames isoladamente. Antes eu gostaria só de lembrar para os ouvintes que o nosso telefone 3224-5153 está à disposição para você ligar e aproveitar para tirar dúvidas. Nós estamos tratando de um assunto delicadíssimo que interessa sobretudo aos homens. Novembro Azul, que eu considero isso o mês da conscientização. É preciso chamar a atenção dos homens, acabar com esse tabu, com esse medo de cuidar da sua própria saúde. A preocupação da gente é exatamente essa. Com relação à questão desses exames, quando o médico chega a um diagnóstico de que a pessoa está com a próstata crescida, ou seja, ela está volumosa, além do tamanho ideal, do ponto de vista médico, o fato dela estar crescida, já identifica a existência de um câncer, ou é o caminho para essa doença, ou através de um tratamento com medicamentos alopáticos, há possibilidade dessa próstata, ela reduzir o seu tamanho? Daria para o senhor dar uma explicação,zinha, doutor, claro, doutor Geraldo? Claro, o aumento de volume da próstata, por si só, não é considerado doença. Faz parte da evolução. Todos os homens, no seu processo de envelhecimento, terão, mais cedo ou mais tarde, a próstata crescida. Isso faz parte da evolução normal do homem. Uns terão uma próstata maior do que outros. Outros terão a próstata que vai crescer mais tarde. Outros, esse crescimento prostático ocorrerá mais precocemente. Então, isso faz parte da evolução normal. A hiperplasia, o aumento benigno da próstata, ocorrerá mais cedo ou mais tarde em todos os homens. O que é importante saber é se esse aumento é apenas benigno, ou se o câncer está crescendo dentro desse tecido prostático aumentado, né, hiperplasiado, ou se esse aumento de próstata está causando sintomas ao urinar do indivíduo. Então, isso pode interferir no hábito de urinar do indivíduo. O indivíduo começa a urinar mais vezes, começa a urinar, acordar à noite para urinar. Então o aumento da próstata associado a alterações que ocorrem na bexiga pelo processo de envelhecimento, então ele muda esse padrão que nós chamamos de miccional. Ele começa a urinar mais vezes, começa a ter urgência para urinar, começa o jato a diminuir o calibre, né? O jato fica mais fino. Então, essa alteração que ocorre no seu padrão de micção diária também é ocasionado pelo aumento da próstata. Mas o fato de ter próstata aumentada, por si só, não quer dizer muita coisa. É possível uma pessoa, a partir do momento que seja identificado que ele está com a próstata com crescimento acima do que se considera normal, segundo os médicos, um tratamento, o cuidado medicamentoso, seguindo a orientação médica, é possível uma pessoa conviver com essa próstata nessas condições sem chegar ao extremo do câncer, doutor? Veja, os medicamentos hoje para a próstata visam a melhorar
o ato de micção desses pacientes. Então, os pacientes que ficam incomodados porque estão acordando 3, 4 vezes à noite para urinar, urinando muitas vezes durante o dia, ou então o jato está muito fino, está muito pouco o calibre diminuído. Então, quando eles se sentem incomodados, o tratamento é para esse fim, para o incômodo do paciente em urinar. Sei. Não existe medicação para prevenir o câncer de próstata. Né? Então, assim, existem tratamentos hoje visando isso, porque os pacientes, os indivíduos acham que é normal acordar 3, 4, 5 vezes à noite, faz parte. Não. Se eles se sentem incomodados, existem tratamentos hoje que podem aliviar esses sintomas. Mas não para prevenir câncer de próstata. Deixa eu conversar com o doutor Heriberto Marques Júnior. Doutor Heriberto, as perguntas estão chegando aqui, que nós vamos ler aqui. Eu acho isso importantíssimo, né? O extremo câncer, que é o bicho-papão, é uma coisa que o senhor convive diariamente tratando, e já deve ter passado pelas suas mãos profissionais, muitas pessoas com esse tipo de problema de câncer de próstata. Sim, depois que for detectado pelo urologista, pelo seu colega urologista e também pelo senhor, a necessidade de fazer uma cirurgia para a retirada da próstata, o homem, as suas que é exatamente aquilo que o fantasma que ataca o homem, aquele negócio todo, fala, mamãe, mas eu vou fazer uma cirurgia e vou ter que retirar a próstata. Ele tornou-se uma figura inútil, porque o homem ele não perde a libido, né? Segundo informações, diz que o libido acompanha o ser humano enquanto vida ele tiver. Não é verdade? Não sei se eu estou dizendo alguma bobagem, eu digo apenas por aquilo que eu escuto de médicos, aquele negócio todo. Como é que fica? A pessoa tirou uma próstata, ou foi obrigado a retirar essa próstata. Como é que fica essa pessoa? Acabou? Ele não tem mais, não vai ter vitalidade, ele não vai ter mais ereção, ele não vai ter uma vida sexual normal, acabou? Não, Jota. Daí a importância de estarmos eu e Geraldo aqui e falarmos do Novembro Azul. O que é que o Novembro Azul busca? É o diagnóstico precoce. Sei. Certo? Então, cada vez que o indivíduo vai ao urologista, ele tem uma avaliação mais apropriada da próstata com o toque retal e com o PSA. E daí, a maior chance de se fazer uma cirurgia e provavelmente com menos chances de sequela. Quais seriam as principais sequelas? Eu acho que pior do que a impotência é a incontinência urinária, ficar pingando urina. Então, para as duas, existem tratamentos que podem funcionar até com a colocação de próteses para ambas as disfunções, seja a disfunção erétil, seja a incontinência, e pode-se utilizar também medicamentos e fisioterapia para ambas. E esses efeitos colaterais nem sempre acontecem, podem acontecer, e o paciente deve ser explicado da possibilidade desses efeitos colaterais. Essas explicações são muito importantes, não é? Porque a gente pensa que é brincadeira, mas pelo amor de Deus, existe também a questão psicológica, não é? Quando se fala em próstata, naturalmente o homem associa a palavra também câncer. Então junta o câncer, engrena com a próstata, e aí o camarada já começa a sofrer, mesmo sem saber, porque ele não foi ao médico, tá certo? Ele já tem a idade que ele pode, já teria a obrigação de ir ao médico aos 40, 45 anos, aos 50 anos, mas ele não foi. Então ele fica perturbado com aquilo, tem um medo, problema cultural, de fazer um exame, o toque retal, que é um exame que dura alguns segundos, não é? Mas é um exame que de acordo com o que o senhor acabou de falar, com o PSA, pode dar um diagnóstico mais ou menos preciso da situação real em que se encontra aquela próstata. Não necessariamente que a pessoa tenha câncer, não é isso? Aí, psicologicamente, o urologista ele tem que ser também um psicólogo ao mesmo tempo para procurar orientar o paciente. Muitos ficam perturbados com isso, não é, doutor? Não, antes de mais nada, só queria de esclarecer também o seguinte: o fato de ter uma próstata de tamanho normal não quer dizer que esse indivíduo esteja livre do câncer, não. Ele pode ter um câncer e pode ter uma próstata pequena. Absolutamente normal. E pode acontecer dele ter uma próstata muito grande pelo exame,
detectado pelo exame físico, né, pelo toque retal, e ser uma próstata benigna. Então, o tamanho de próstata não significa nada. É importante, eu acho que é importante frisar isso aí. Obviamente, assim, os tratamentos de câncer de próstata são tratamentos que podem ocasionar alguma repercussão, como o Heriberto bem falou. A incontinência é o que mais impacta a vida do doente, se isso acontecer. Isso acontece em torno de 3 a 5% dos indivíduos que se submetem à cirurgia para câncer de próstata. Então, 3 a 5% nós sabemos que terão esse problema. A impotência é mais frequente, mas não impacta tanto quanto a incontinência urinária. A incontinência urinária, dependendo da sua gravidade, é algo que realmente atormenta muito a vida dos indivíduos. Existe tratamento para isso. Logicamente, quanto mais idoso for o indivíduo, pior é a chance dele ficar com a sua potência preservada. Né? A gente observa já isso. Aqueles indivíduos que conseguem detectar e serem submetidos à cirurgia com 50, 55, até 60 anos, eles têm uma chance de uma vida sexual próxima ao que ele tinha antes, maior do que quem foi operado depois de 70 anos. Né? Então isso já é, de certa forma, uma notícia alvissareira, né? Existem formas que podem melhorar a condição. O importante é que as pessoas, assim, que os indivíduos que fez um diagnóstico, eles não devem pensar muito nessa parte sexual. Eu acho que o câncer, nós temos como avaliar se o câncer realmente tem uma agressividade suficiente para indicar uma cirurgia ou um tratamento, seja ele qual for, que seja apropriado para ele. Porque devido à sua agressividade, a maioria dos cânceres de próstata realmente, principalmente nessa idade dos 50, 60 anos, compensa o seu tratamento. 12h40, nós vamos rapidinho agora para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta conversando com os amigos. O Dr. Geraldo Cavalcante, urologista do Hospital Oswaldo Cruz, e o Dr. Heriberto Marques Júnior, oncologista do IMIP, Sequipe e Multiem. A gente volta já já. Estamos de volta, 12h42. Estamos falando sobre o Novembro Azul, que é um mês de prevenção para homens. A campanha Novembro Azul alerta os homens sobre a importância das consultas médicas e realização de exames periódicos para a detecção precoce do câncer de próstata. Os homens precisam levar isso a sério. As mulheres, por exemplo, no momento elas fazem os seus exames periódicos, não é? Que se comparados com esse exame da próstata, o exame do toque retal, aquele negócio todo, isso aí, o toque retal, é chifrinho em relação ao sofrimento, digamos, que uma mulher passa ou pode passar para fazer os seus exames periódicos, como o exame da mama, aquele negócio todo, tá? Mas a mulher, ela está consciente disso e procura. No mês passado, que foi o Outubro Rosa, mulheres que aproveitaram para poder pôr em dia seus exames, etc. E agora o mês de novembro. Eu perguntaria, antes de entrar nas perguntas propriamente ditas, se o doutor Geraldo Cavalcante teria alguma observação a fazer com relação ainda à questão do câncer da próstata, a questão do tamanho da próstata, quebra de tabus, para não criar um pânico na população. O senhor tem alguma coisa para falar nesse sentido? Não, eu acho que o exame da próstata, eu acho que é importante esse rastreamento. Isso nós vemos no mundo todo, desde o início da década de 90, que aumentou muito a quantidade de casos novos que foram diagnosticados, justamente por conta dessas campanhas que principalmente os países mais desenvolvidos fizeram e continuam fazendo, não é, para tentar detectar precocemente, o mais precoce possível na população. Isso foi bom, né? No Brasil, isso já vem de alguns anos para cá, isso tem aumentado também muito essa detecção. Esse programa do Novembro Azul já há alguns anos que tem sido instituído também pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Urologia, né, de uma maneira geral. Então, tudo isso tem favorecido na detecção cada vez mais precoce
desses casos. O tempo é que vai dizer se realmente nós estamos fazendo realmente a coisa certa mesmo, tentando via aos meios de comunicação, tentar descobrir o mais cedo possível se isso realmente causou um benefício à população de uma forma geral ou não. Como tudo em medicina, como tudo, então isso é algo que nós vamos no futuro, mas eu tenho convicção que esse é o caminho que deverá ser seguido. Muito bom. Vamos então às perguntas dos ouvintes, não é? Que estão ligando para o 3224-5153. 3224-5153. Aproveite, faça a sua pergunta e tire dúvidas. O João Santana de Igaraçu. João, boa tarde para você. Ele diz: meu pai tem câncer de próstata desde os 80 anos. Foi detectado, segundo ele. E aos 92 tem tratado só com hormonioterapia. Estacionou. Deixa eu perguntar ao doutor Heriberto Marques Júnior, eu não sei, que eu me enrolei aqui para dizer o nome. Deu para entender? Entendi. Tá pedindo pra gente falar do tratamento, que é a hormonioterapia. Pela idade do pai dele, que agora está com uns 92 anos, eu acho que esse é o tratamento mais indicado. Porque tem poucos efeitos colaterais, é um tratamento basicamente bem sem grandes consequências para o paciente, a despeito da impotência que pode causar. E a gente pode utilizar uma forma também que se chama de intermitência. Fazer o tratamento, controlar o PSA e só voltar a reiniciar o tratamento devido ao aumento do PSA. É importante que esse paciente ele seja bem acompanhado e vá com certa frequência ao médico, mesmo com 92 anos. Nessa idade, geralmente, a gente recomenda de 3 em 3 meses que ele vá ao médico, e é nesse período que se faz a aplicação da hormonioterapia, que é trimestral, geralmente é o que a gente utiliza. Então tá bom. O senhor Paulo Corrodeiro de Paulista. Oi, Paulo, boa tarde para você, muito obrigado. Ele diz: o exame de toque só é feito quando o PSA mostra alguma alteração, doutor Geraldo Cavalcante? Não, nós também... o exame de toque retal ele deve ser feito a partir dos 50 anos de idade. Existem alguns casos de pacientes, por exemplo, que tem um PSA muito baixo, geralmente abaixo de, assim, quase indetectável, né? Um valor abaixo de 1 nanograma por ml. Então, em determinados casos, não há necessidade de fazer a avaliação de toque retal anualmente. Sei. Nós podemos fazer a cada 2 anos, não é? Porque realmente com o PSA tão baixo assim, então só o PSA por si só, nós ficamos satisfeitos com esse segmento do paciente. Acontece que, muitas vezes, o PSA ele é normal, mas ele é próximo do limite superior, ou seja, o limite é até 4. Então, o paciente tem um PSA de 3, PSA de 2,5, 2. Esses casos não podem deixar de fazer o toque retal também, porque existe a possibilidade do indivíduo estar com câncer mesmo com PSA normal. Então, é importante se fazer nesses casos, principalmente nesses casos, a avaliação com os 2 exames, associando o resultado do PSA com o toque retal. Bom mesmo é seguir a orientação médica, pois não, doutor complementar Heriberto? o que o Geraldo disse. O toque retal, ele é um exame basicamente indolor, muito rápido, muito mais tranquilo do que a mamografia para as mulheres. E é muito importante que haja conscientização, até por parte das mulheres, em levar seus maridos e seus pais ao urologista, porque se depender do homem, a chance dele procurar um médico é muito mais difícil. O Geraldo deve encontrar no consultório dele, muito mais vezes, a mulher sempre acompanhando o parente homem. E geralmente, quando a mulher vai ao consultório, ao nosso consultório, ela vai geralmente só. Então, geralmente, a mulher toma conta da saúde dela e toma conta da saúde do companheiro. Pois é. Faz parte do espírito feminino. Não é? O homem deveria acompanhar a mulher também, né? Para os exames, né? Agora, na hora de procurar um médico para fazer especificamente um exame desse, aí, se fulana não estiver junto, eu não vou.
É o caso, por exemplo, dessa senhora aqui, dona Mariana Torres, lá de Olinda. Dona Mariana, boa tarde, muito obrigado pela gentileza da senhora. Ela diz: o meu marido tem 62 anos, acorda muitas vezes à noite para urinar, mas não quer ir ao médico. Ele já pode estar com essa doença, doutor? Ele pode ter um aumento do tamanho da próstata, um aumento benigno, que está interferindo no funcionamento da bexiga. Ele pode ter uma alteração na bexiga, decorrente do processo de envelhecimento, principalmente se o indivíduo é diabético, teve algum acidente vascular cerebral, existem algumas condições clínicas que estão associadas a ele. Pode ser o câncer de próstata? Pode ser o câncer de próstata, mas não necessariamente é o câncer de próstata, de maneira nenhuma. Então, ele tem que ser avaliado não só pela possibilidade e pelo rastreamento do câncer de próstata, mas porque isso deve estar incomodando todos esses sintomas urinários, isso incomoda no dia a dia. Então, é importante que seja esclarecida a causa desse incômodo e, sendo detectada a causa, se fazer o tratamento adequado, que hoje em dia existe e é um tratamento que é efetivo. O Januário lá de Paulista, esses exames que a prefeitura oferece são confiáveis, feitos em trailers? Eu não sei se o doutor Heriberto poderia falar alguma coisa. Eu acho que está falando do teste de PSA rápido que está sendo feito. Ou do toque retal. Eu acho que não tem esse exame toque retal em trailer, não. Eu não sei se a Sociedade de Urologia está... Ainda não, né? Eu acho que talvez, nem mesmo PSA, né? Eu acho que não, né? Porque PSA é feito em laboratório, né? Exato. Muito bom. Valmir Batista de Campo Grande, no bairro de Campo Grande. Um grande abraço para você, Valmir. Eu faço sempre o PSC, não é PSC não, é PSA. PSC que é um partido político. E fica normal. Eu preciso fazer o toque retal, é bom ouvir a opinião do médico, né? Deixa eu só adiantar uma coisa antes de Geraldo complementar. A gente vê muitos colegas que não lidam com câncer de próstata, que acompanham o PSA levando em conta o valor de referência do laboratório. E é muito importante que esses pacientes, eles mesmo estando sãos, com boa saúde, procurem um urologista a partir dos 45 anos, pelo menos, para ser acompanhado, porque o PSA, mesmo dentro do valor da normalidade, pode ter alguma suspeita de ter alguma alteração, no qual precisa ser acompanhado pelo urologista. A Geraldo pode complementar. Então, é exatamente o que eu falei anteriormente. O PSA, o valor do PSA normal, ele pode estar de 0 a 4. Logicamente, quanto mais próximo de 0, menor o risco dele ter câncer de próstata, obviamente. Então, a gente lida com o risco. Mas um PSA que está de 2, 2,5, 3, 3,5, que é considerado normal, ele tem uma chance, e não é pequena, de ter um câncer em estágio inicial ali. Então, o toque retal vai complementar o PSA e vai ajudar na detecção precoce desse câncer naquele paciente. Muito bem, nós estamos aqui com mais duas perguntas que acabaram de chegar. Saronides Lira, do Janga. Por que o toque retal é importante? E se descobrir a doença da próstata? Não entendi. Eu acho que o toque retal é exatamente para identificar isso, né? O toque retal não só... nós podemos identificar uma área suspeita de câncer e a partir daí indicar uma biópsia para confirmação do diagnóstico, mas com toque retal a gente tem noção da sensibilidade daquela próstata. Existem muitos indivíduos, principalmente mais idosos, que têm infecções crônicas da próstata, sentem dor quando fazemos o toque. Nós temos uma noção do tamanho da próstata. Se está muito... logicamente, quando a próstata é muito crescida, isso dificulta o tratamento clínico, o tratamento com medicação, quando ela é exageradamente crescida. Então, tudo isso é importante, inclusive, para nós decidirmos qual a proposta de tratamento para uma doença da próstata que não seja câncer, que precise de uma cirurgia ou precise de um tratamento medicamentoso, porque ele está com dificuldade em urinar. Então, o toque retal também é importante como exame físico normal. Não só para o rastreamento, para a detecção do câncer, mas também como exame físico que um urologista deve fazer em pacientes que têm sintomas, né, do urinário, sintomas miccionais.
Muito bem, agora meio-dia 54 minutos. Outra pergunta. O homem sexual que pratica o sexo anal, isso já evitaria contrair a doença da próstata, sim ou não? Agora, eu não O sei homem... pelo que eu entendi aqui, que pratica o sexo anal, se ele estaria livre de ter câncer de próstata ou não? Não, de maneira Não. nenhuma. De maneira nenhuma. Não tem nada a ver uma coisa com a Não, de outra. maneira nenhuma, não tem nada a ver uma coisa, isso não. Inclusive nos indivíduos que praticam a penetração anal, esses indivíduos, se não estiverem usando camisinha ou algum preservativo, eles correm o maior risco de desenvolverem prostatites, que são infecções da próstata decorrentes de bactérias, as mesmas bactérias que causam infecções urinárias na mulher e no homem. Então ele tem maior chance de adquirir as bactérias que vêm da flora do intestino que tem uma particularidade, elas são as mais responsáveis pelas infecções urinárias. E deixa Pois eu não, diga, complementar, doutor. Jota. O sexo anal, se não protegido, ele também está associado com a presença de HPV no ânus, no qual pode estar relacionado mais para frente com o desenvolvimento do câncer de canal anal, que a gente chama, ou de borda anal. Então, na prática do sexo, é sempre importante utilizar preservativo. O Eduardo Toscano, da Praia Nossa Senhora do Ó. Um grande abraço, Eduardo. Muito obrigado por ter ligado. Essa pessoa que faz o exame de sangue regularmente, ultrassom abdominal, é necessário fazer também o toque? O ultrassom ajuda muito pouco na detecção do câncer de próstata. O ultrassom ainda ele pode identificar algumas alterações grosseiras da bexiga, da próstata, do rim, mas para a detecção do câncer de próstata ele não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Nenhum valor. É importante, o ultrassom poderá ser importante nos indivíduos que têm sintomas urinários, que urinam várias vezes, pode ser detectada alguma alteração, um cálculo na bexiga, mas como rastreio, como detecção de câncer de próstata, o ultrassom não tem valor algum. O ultrassom só tem valor quando se tem a suspeita e se indica biópsia, porque aí se faz ultrassom por via retal para direcionar o ato da biópsia em si, a colheita de fragmentos na área suspeita, para poder ser avaliado pelo patologista. Então, nesse caso, o ultrassom realmente é fundamental, mas fora isso, não tem valor para a detecção de câncer de próstata. Olha, eu ficaria mais tempo conversando com os amigos aqui, falando sobre esse assunto, não é? E uma pergunta que essa eu acho importante, o uso de vasos dilatadores para as pessoas que psicologicamente, quando chegam nessa idade, já está achando que é impotente, quer dizer, o cara já está pensando que é impotente, ou então ele já não consegue ter um desempenho como antes. A compra, como é que se diz? Aleatória mesmo, chega na farmácia, vai lá e sem prescrição médica, sem nada, escolhe o produto, é esse que eu quero, porque é aqui o que mais vai passar o tempo todinho ereto. É recomendável a pessoa procurar um médico, um urologista, para saber qual o tipo de vasodilatador ele tem que comprar para poder resolver o problema psicológico ou não da sua impotência? Eu acho que um caso de disfunção erétil, né, um caso de impotência sexual, dificuldade do indivíduo em atingir e manter a ereção durante o ato sexual, deve ser investigado. Antes de mais nada, antes de indicar um tratamento já de imediato, porque existem patologias que podem ocasionar esse tipo de problema. O indivíduo pode estar assim porque o colesterol dele está muito aumentado, porque ele está com a testosterona baixa, porque ele está com o triglicérido aumentado, porque ele é um paciente que é um diabético descompensado. Então, o indivíduo que desenvolve uma dificuldade em atingir e manter a ereção, com o decorrer do tempo, ele acaba tendo um temor de falha, um temor do seu desempenho sexual. Então, do ponto de vista psicológico, isso também
acaba interferindo. Então, é uma condição que é complexa, não é uma condição simples para se resolver apenas com a medicação e sem acompanhamento médico, não. Tem que se investigar, tem que se ver qual é a causa realmente para isso. Dependendo da causa, ver o que precisa ser feito. Logicamente, essas medicações são medicações que revolucionaram o tratamento da impotência masculina, mas precisa passar antes por um crivo do urologista, do profissional que lida com esse tipo de condição, para poder então ver se realmente ele tem indicação para isso. Só complementando, Jota, tem indivíduos que têm condição cardíaca, algum tipo de condição cardíaca, que não podem comprar de jeito nenhum essa medicação na farmácia, com o risco de ter um infarto, como muitas vezes a gente vê. Não sei quem morreu num motel, e a gente ouve muito, e escuta a história, muito provavelmente ele tomou um remédio sem orientação do urologista e do cardiologista. Exato. E eu quero agradecer ao doutor Geraldo Cavalcante, que é urologista do Hospital Oswaldo Cruz. O senhor tem um consultório, doutor? Tem um número do telefone, onde fica? Eu tenho meu consultório na Ilha do Leite. O telefone é 3222-2602. 3222 2302. E eu faço parte de uma equipe de uma clínica de geriatria, o IMED, o Instituto Medicina do Idoso, lá no Espinheiro também. O telefone é 3037-8686. Muito obrigado, um grande abraço para o show, muito obrigado. Doutor Heriberto Marques Júnior, oncologista do IMIP, dessa equipe do Multiemo. Me dê um telefone para as pessoas ligarem para o show. Bem, lá no IMIP, basta a pessoa, se quiser marcar uma consulta comigo, ir no terceiro andar, no setor de oncologia de adultos, procurar a data, tenho maior disposição em atender pacientes no Sistema Único de Saúde. No SEQIP, o telefone é o 3414-7600 e na Multiemo é o 3205-0505. Muito obrigado pela vida do senhor, tá bom? Um grande abraço. Na sequência nós vamos ter agora o Rodrigo Colasso com o Pagode da Folha, não é verdade? Beleza, a gente volta logo mais às 4 da tarde com o J. Ferreira agora. Tempo suficiente para sair, comer alguma coisa e voltar. Tchau, tchau.